Faz 6 meses que eu estou nessa alimentação e já tenho muitos resultados, tanto nos exames, ganhei parabéns do médico, pela vitalidade, pelo estilo de vida que eu estou tendo hoje. Então eu tenho muito a agradecer a Ser Viva por essa oportunidade que me deram. Então eu posso dizer para vocês que eu tive uma mudança muito significativa na minha qualidade de vida. Vale a pena, é gratificante. Essa questão de germinar, essa questão de de a gente acompanhar aquela sementinha se transformar, ela dá vitalidade para o nosso corpo. Eu acho que isso é fundamental. Em termos de corpo, eu digo agora para vocês de corpo, eu tinha aquelas inflamações da celulite nas pernas. Eu passava a mão, assim, eu sentia aquelas dores. E digo para vocês assim, com muita sinceridade, hoje eu não sinto mais isso. Eu sinto também assim um vigor. Até a minha sobrinha fala assim: tia, a senhora tá com o rosto assim, eu tenho 62 anos. Aí ela fala assim: a senhora tá com o rosto assim, com vigor. E é isso que eu sinto. Antes eu não conhecia, eu nunca tinha feito nada. E para mim era tudo novo. Então eu fui assim com aquela coisa, com aquela vontade, né? Assim, ai, coisa boa, eu me senti melhor. E foi isso mesmo que aconteceu. Meus cabelos eram bem menos, olha só como tá, assim, bem bastante. E ele era menos e era muito quebradiço mesmo. Eu tinha que sempre estar botando creme, tem que estar arrumando. Aí agora eu não preciso, eu já tô tempo assim, brilhoso, bonito, né? Olha o tanto que de creme que eu já economizei. Começa agora a nova fase da sua vida, longe das doenças e da falta de energia e disposição. Uma fase da sua vida que você vai deixar de gastar dinheiro com os remédios e alimentos industrializados, se intoxicando, e vai investir no seu bem mais precioso, a sua vida, a sua saúde. A partir de agora, você vai deixar para trás as doenças, os altos gastos nas farmácias, as dores pelo corpo, o cansaço, a falta de disposição, inflamações, intestino preguiçoso, gastrites, sinusites, o desânimo e toda a falta de saúde e falta de alegria para viver. Uma fase em que você vai aprender a fazer do seu alimento o seu medicamento e descobrir uma alimentação alcalina, regenerativa, curativa, e conhecer o poder dos alimentos que estão entre os mais potentes da natureza. Não importa se você é iniciante e nunca ouviu falar dessa alimentação tão poderosa na sua vida, e muito menos se você tem 30, 40 ou 70 anos. Você está prestes a dar um fim em diversas doenças que te trazem dor e sofrimento. Você vai ter acesso aqui a um conhecimento de anos de experiência, com várias evidências científicas que comprovam em vários estudos a reversão de doenças, trazendo para você uma vida mais longa e com saúde. Você vai descobrir que pode ir além de apenas melhorar sua saúde, mas também promover a regeneração das suas células, com um corpo mais alcalino, mandar embora as doenças e vários remédios. Dominando as 3 fases da alimentação viva, você vai conseguir dar um basta no ciclo da doença e passar a viver um ciclo de saúde constante, com autoimunidade, com alegria, ânimo, vitalidade, energia e disposição. Chegou a hora que eu vou te mostrar que você não precisa avançar na idade ao lado das doenças. Você pode escolher viver com saúde a partir de agora. É um grande engano acreditar que você não pode ter muita saúde com o passar do tempo. É possível sim ter saúde por toda a sua vida se você tem nas suas mãos o conhecimento e o poder da natureza ao seu favor. E aí, quer viver esse ciclo da saúde? Então vem comigo. Então isso aí já foi a primeira coisa que eu senti
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à jornada da longevidade com saúde, o meu treinamento de alimentação viva. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Carla Foster, eu sou a sua professora de alimentação viva. E nessa série eu vou te apresentar uma alimentação que recupera a sua saúde, melhora definitivamente vários desequilíbrios do seu corpo, como a hipertensão, os cansaços diários, os desconfortos com a menopausa e muito mais, para que você possa viver com muito mais longevidade, saúde, vitalidade, energia, através das sementes germinadas e dos brotos da alimentação viva. Nas próximas aulas você vai conhecer as bases da alimentação viva, vai entender como que ela funciona e vai aprender como que você vai desintoxicar o seu organismo. E se você acompanhar essas 4 aulas, anotar e aplicar tudinho o que eu vou te ensinar, você já vai começar a sentir os resultados nos próximos 7 dias. Mas presta muita atenção. Cada aula é sequência da outra. Então você não pode perder nada, porque senão você vai perder a continuação e vai perder a preciosidade que eu vou entregar em cada informação que eu passar. Essas aulas, elas foram preparadas baseadas nas principais dúvidas que vocês me enviaram no WhatsApp, no e-mail, nos grupos. E nesse treinamento você vai aprender tudo o que você precisa saber para começar a incluir essa alimentação no seu dia a dia. Vai aprender a germinar as sementes e fazer os seus primeiros brotos, preparar receitas deliciosas que, além de deixar suas refeições muito mais saudáveis, vão ser muito mais saborosas, hein? Eu vou te explicar como é que vai funcionar, então presta bastante atenção. Toda manhã, às 9 horas, eu vou liberar uma aula com muito conteúdo para você aprender e assistir ao longo do dia. E à noite, às 19h08, eu vou dar uma aula ao vivo no YouTube para complementar o aprendizado. Vai ser uma aula prática, mas eu também vou trazer convidadas e convidados para te mostrar a vida real de quem já aplica a alimentação viva no seu dia a dia e para contar pra gente como é que tá a sua saúde. E no final das aulas eu vou sortear um maravilhoso kit Ser Viva, gente. Olha que lindo que você vai receber na sua casa para você começar a praticar, que são, olha só, gente, um suporte de germinação para você fazer ali os seus germinados, muito legal, bem artesanal, um coador de voal e um kit, gente, com 10 sementes para você fazer seus germinados, seus brotos. Além disso, uma consultoria individual comigo. Então, isso vai ser um sorteio. Já pensou? Você ganhar esse kit Ser Viva, mais uma consultoria individual comigo para você tirar todas as suas dúvidas? Olha, gente, isso é um presentão. A ganhadora ou ganhador vai receber sem custo nenhum na sua casa esse kit Ser Viva. Mas é lógico que para você concorrer a esse presente, você vai precisar assistir às 3 aulas. Porque em algum momento dessas aulas eu vou liberar uma palavra-chave. Vão ser 3 palavras-chave que você vai poder anotar. E juntando essas palavras, seguindo a regra que eu vou te contar na aula 3, que vai ser na quarta-feira às 9 horas, aí sim você vai poder concorrer a esse prêmio. Então se programa, se organiza para você aprender muito, colocar a mão na massa e também para participar desse super sorteio. Nessas aulas eu vou compartilhar com você o máximo de informações possíveis, porque eu sei o quanto que essas informações são valiosas, são importantes e têm o poder de transformar a sua vida, assim como elas transformaram a minha. Sim, eu vivo isso, gente. Eu vivo a transformação que a alimentação viva proporciona. Eu reverti endometriose, baixa imunidade, muitas alergias, dores pelo corpo que me faziam sofrer demais. Eu tenho uma vida antes e uma vida depois
que eu conheci a alimentação viva. E se prepara, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a sua saúde para sempre. Nesses últimos 7 anos, eu acompanhei várias alunas e vários alunos que regeneraram a sua saúde de maneira fantástica. E eu quero isso para você também. Pode até parecer para você algo assim muito distante, até impossível. E você pode até estar se perguntando, como que uma alimentação ela pode ser fonte curativa para o meu corpo? Talvez para você isso não faça muito sentido. Como que a sua saúde, sua disposição podem melhorar apenas com a inclusão de alguns alimentos, com algumas práticas que eu vou te ensinar. Mas eu quero te mostrar como algumas alunas e alguns alunos já se sentem nos primeiros dias que elas começaram a incluir essa alimentação. Olha que maravilha, na primeira semana ela sentiu muito mais energia e disposição, eliminou 20 quilos e ao longo do tempo os nódulos cancerígenos dela diminuíram. Essa ficava 1 hora na cozinha, agora fica 15 minutos. Ela fala sobre toda a vitalidade e regeneração da alimentação viva e tem um acompanhamento médico para confirmar. Essa aqui passou por um câncer e tinha que tomar um suplemento para reduzir uma anemia que não passava. Simplesmente com a alimentação viva ela parou de tomar os remédios, a anemia dela está completamente regularizada. Essa aqui perdeu 20 quilos em 6 meses sem passar fome, com intestino, pele, circulação maravilhosos, com muita disposição e sem preguiça. Essa melhorou muito a função intestinal e diz que tem mais paciência, tolerância em todos os sentidos da vida. Olha que incrível. Essa aqui, depois que descobriu a alimentação viva, normalizou a pressão e deixou de gastar R$500 todo mês na farmácia. Essa tinha 102 quilos e agora tá com 88. Essa melhorou muito a disposição e sentiu uma azia, uma gastrite, agora não tem mais nada disso, resolveu. Olha que legal. Essa sentiu muito mais energia, disposição, com o intestino funcionando. Se foi possível para elas, é possível para você também. E por que não? É claro que é. A alimentação viva pode recuperar a sua saúde. Nesse treinamento eu vou te ensinar como é que você vai aplicar ela para você viver muito mais, muito melhor, longe dos desequilíbrios e das doenças. Primeiro, eu quero que você entenda o que é exatamente a alimentação viva, para você saber como que essa alimentação vai desintoxicar o seu organismo, vai regenerar as suas células, vai reverter os desequilíbrios para te trazer uma vida com muito mais longevidade e saúde. Antes de mais nada, eu não tô falando de algo assim novo. A alimentação viva, ela não é nenhuma novidade, mas na atualidade ela foi trazida pela doutora Ann Wigmore, que é uma lituânia que morava nos Estados Unidos e na década de 70 ela resgatou os ensinamentos que a sua avó tinha quando ela curava os soldados de guerra com gramas e ervas. Ela teve um acidente e fraturou as pernas. E quando ela foi hospitalizada, os médicos disseram que ela tinha que amputar as pernas. Mas lembrando da história da avó, ela se recusou a ter suas pernas amputadas e foi buscar um tratamento natural e foi fazer várias pesquisas. Com essas pesquisas, ela descobriu o poder da grama do trigo e com um tratamento baseado em alimentos orgânicos, crus, sementes germinadas, ervas, banhos de sol, ela conseguiu curar a gangrena que ela tinha. E essa cura, ela foi consequência de uma poderosa desintoxicação e renovação celular. Aí ela aprofundou seus estudos e fundou o Instituto Ann Wigmore, tratando diversas pessoas com doenças degenerativas e até o câncer através dessa alimentação. Ela escreveu dezenas de livros e recebeu o prêmio da Mulher da Década de 1970 a 1980 por serviços prestados para o mundo no campo do câncer e das doenças degenerativas. Olha que legal. A doutora Ann Wigmore chegou aos 82 anos sem nenhum fio de cabelo branco, vocês acreditam? E garante que conseguiu esse resultado com a sua alimentação. Ela faleceu
por inalação de fumaça em um incêndio, mas ela estava no auge da sua saúde. A gente pode dizer que a doutora Ann Wigemore, ela foi a mãe da alimentação viva na atualidade. E quando nós falamos de alimentação viva, nós priorizamos as sementes germinadas, os brotos e também os alimentos crus, recém-colhidos, aquecidos, desidratados até 42 graus e os fermentados. Atualmente já existem diversos estudos e pesquisas que comprovam a eficácia dessa alimentação na regeneração da nossa saúde. E eu trouxe para você alguns desses estudos mais recentes. Segundo o Jornal de Bioquímica de Alimentos de 2021, a germinação é um método efetivo e barato que aumenta o valor nutricional da planta. O artigo diz que a partir do momento que despertamos a semente no processo de germinação, a proporção de fibras e proteínas na semente, além de outras coisas, ela aumenta muito. E um dos benefícios do consumo de fibras é que nós vamos mais ao banheiro e com isso limpamos o nosso intestino. E como o intestino é o nosso segundo cérebro, nós melhoramos também desequilíbrios como depressão e ansiedade. Nas sementes germinadas, as proteínas, os açúcares, as gorduras, os macro e micronutrientes, eles ficam muito mais fáceis de serem absorvidos e digeridos pelo nosso corpo, o que facilita muito a digestão. O que acontece é que os nutrientes que antes estavam inteiros, eles se quebram em partes menores. E todo aquele trabalho que o nosso corpo ia ter de quebrar e digerir e absorver tudo, o processo de germinação ele já faz e poupa a nossa energia. É por isso que quando a gente come os germinados, a gente tem muito mais vitalidade, porque o nosso organismo ele deixa de ter um trabalho ali. O processo de germinação ele também reduz a quantidade dos antinutricionais, o que vai facilitar muito também a absorção de todos os nutrientes que estão contidos ali naquela semente germinada e naquele alimento. Esse segundo artigo mostra os benefícios dos brotos e dos germinados. Nele fala que o processo de germinação reativa o metabolismo das sementes. Ou seja, quando compramos uma semente, ela está em estado de dormência. Vamos dizer que é adormecida. Mas quando a gente passa pelo processo da germinação, quando colocamos a semente para germinar, nós reativamos o metabolismo dessas sementes. A função de todo ser vivo, assim como toda semente, é de perpetuar a espécie. Por isso que a semente ela guarda dentro dela tudo que ela precisa para se desenvolver, como as proteínas, as gorduras, os carboidratos, as vitaminas. E quando a gente desperta a semente, quando a gente germina, a gente ativa o metabolismo dessa semente, a gente desperta ela para a vida. O nosso corpo é como se fosse uma máquina que tem que administrar várias funções ao mesmo tempo. Pensar, se mover, bater o coração, fazer tudo que precisa fazer. E quando a gente coloca muita energia num processo que é a digestão, a gente tira a energia de outros processos, de outras funções, como, por exemplo, as defesas do nosso organismo. Então, quando a gente poupa a energia da digestão, sobra energia do nosso corpo para melhorar as outras funções, como a própria autodefesa. Em outras palavras, nossa imunidade, ela aumenta. A gente tem um organismo mais imune e mais forte e resistente contra várias doenças causadas por vírus, bactérias, como as gripes, o cansaço físico, o cansaço mental. Melhora muito a capacidade de regeneração do nosso organismo contra todas as demais doenças. As sementes também liberam os antinutricionais, que impedem a absorção de nutrientes pelo nosso organismo. Ela também passa a produzir substâncias que antes não estavam presentes e que são fundamentais para a saúde humana, como, por exemplo, a vitamina C, entre outras. A germinação de sementes é um processo simples e barato, mas que exige conhecimento sobre a maneira correta de ser feito. Você precisa saber quais sementes você vai germinar, como você vai germinar essas sementes. Isso é muito importante. Mas ela aumenta muito a digestibilidade, a disponibilidade de vários nutrientes e o sabor também. A biodisponibilidade não é só um nutriente estar presente naquele alimento, e sim a capacidade que o nosso corpo tem de absorver aquele nutriente. Então, o nosso corpo, o nosso organismo absorve
muito mais um alimento que tem maior biodisponibilidade. Em outras palavras, não adianta nada a gente comer um alimento cheio de nutrientes se não existe uma biodisponibilidade, se o nosso corpo ele não tem essa capacidade de absorver. Por isso que um alimento com mais biodisponibilidade fica muito melhor, muito mais fácil para o nosso organismo receber tudo que ele tem para dar. É o que tem nas sementes germinadas. Nessa parte do artigo, ele mostra a melhora do valor nutricional. Os brotos germinados são fonte de diversos macro e micronutrientes e metabólicos secundários que funcionam no nosso organismo e na nossa microbiota intestinal como hormônios que promovem atividades como regulação do metabolismo, funcionamento do corpo no modo geral e possui compostos que têm substâncias como funções antioxidantes que reduzem os radicais livres. A formação de radicais livres é um dos vilões da nossa saúde, especialmente depois dos 35 anos. O que acontece por maus hábitos de vida, como a poluição do ar, o estresse, o organismo inflamado, por dietas inflamatórias com alimentos industrializados e o próprio metabolismo do corpo. É quase que um processo natural nos dias atuais. E esses radicais livres, quando nós não temos uma dieta rica em antioxidantes, eles degradam as células do nosso corpo, surgindo problemas de saúde como o enfraquecimento do sistema imunológico, o envelhecimento precoce, os distúrbios como artrite, arteriosclerose, doenças degenerativas, autoimunes, entre outras, muita coisa. Mas existe uma forma de conter esses radicais livres com os alimentos ricos em antioxidantes, que existe em grande quantidade nas sementes germinadas. É muito diferente você comprar, por exemplo, um trigo que você fez e fazer uma farinha do que você fazer um pão com um trigo germinado, por exemplo. Você ingere uma quantidade infinitamente maior de nutrientes e antioxidantes. O estudo também mostra que existe um aumento substancial também nas vitaminas, como por exemplo vitamina C, que aumenta na lentilha e no trigo sarraceno germinado. As sementes germinadas têm um aumento de aminoácidos essenciais também de um modo geral. Ou seja, consumir uma semente germinada é uma explosão de nutrientes. Inclusive, existe um outro estudo que traz que o consumo de sementes germinadas é muito mais eficaz do que o consumo de suplementos alimentares. Agora eu vou exemplificar para você entender melhor. Bom, quando você coloca um bom combustível potente no seu carro, ele funciona muito melhor, não funciona? Por muito mais tempo ele dura, ele segue lá rodando. Com as plantas, quando você coloca uma boa terra, um bom adubo, cuida dela, dá banho de sol, se ela precisar de sol, bota uma boa água, ela também se desenvolve muito melhor, fica muito mais bonita, né? Com o seu corpo não é diferente. Para ele funcionar na sua máxima potência, é importante você dar para ele alimentos com uma alta concentração de nutrientes e vitalidade. Se você se preocupa em colocar um bom combustível no seu carro, se você se preocupa em botar uma boa terra na sua planta, por que você não vai se preocupar em se alimentar o seu corpo da melhor forma possível? Você já parou para pensar que quando você se machuca, você dá uma topada no móvel, você sente a dor imediatamente e você não vai bater ele de novo, você vai ficar atento para você não sentir aquela dor novamente, então você não vai repetir aquela mesma coisa. Mas com a alimentação é diferente, gente. As consequências, elas não chegam tão rápido. A gente vai acumulando ao longo da vida 1, 2, 10, 20, 30 anos se alimentando mal, sem nutrir adequadamente o nosso corpo. E só depois de muitos anos é que chega a conta. Aparece todos aqueles problemas, como as doenças silenciosas, como a hipertensão, a diabetes,
as dores pelo corpo, o cansaço, a falta de concentração, a falta de memória, micoses, envelhecimento precoce, desconfortos com menopausa, doenças que a gente nem percebe quando que elas chegam. Essas doenças, elas estão diretamente ligadas ao estilo de vida e o estilo alimentar. Mas a boa notícia é que a alimentação viva consegue reverter esses desequilíbrios todos, porque a partir do momento que você começa a dar para o seu corpo toda essa nutrição turbinada das sementes germinadas, dos brotos, dos alimentos crus, fermentados, cheio de energia e vitalidade, o seu corpo começa a ter condições para se desintoxicar e fazer todo o processo reverso para uma autorregeneração. Mas com a saúde comprometida por diversos desequilíbrios, o corpo vai diminuindo gradativamente a sua resistência, vai ficando fraco, vai ficando debilitado e, consequentemente, tirando o seu tempo de vida aqui na Terra para ter bons momentos com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que perdeu a vida por causa desses desequilíbrios, dessas doenças que eu citei. Mas eu quero te trazer dados reais aqui do Brasil. Olha só, sabia que, segundo o Ministério da Saúde, em 2017, a hipertensão arterial foi responsável pela morte de 302 mil pessoas por ano, 829 pessoas por dia, 84 por hora e 2 a cada minuto. Isso significa que algumas pessoas já morreram desde que a gente começou com essa aula, ou seja, é uma doença silenciosa, mas é possível viver mais, com saúde, com vitalidade. Sim, com certeza, gente. Existe uma cidade na Califórnia que as pessoas vivem muito mais, com muito mais saúde. Em uma pesquisa realizada pela National Geographic, ela verificou que dentre os alimentos consumidos por essa população que vive muito mais, existe 3 tipos de alimentos principais, que são as oleaginosas, as folhas verdes e os grãos. Isso sem falar dos japoneses, que também vivem muito, com muito mais energia, disposição, com muito mais saudável. Inclusive, fazem parte do livro dos recordes de uma mulher que viveu, até os 115 anos, uma japonesa. Então, assim, dentre os hábitos alimentares dos japoneses, existe o costume de usar os grãos, as sementes germinadas como os feijão moyashi e os fermentados. Agora eu quero te contar como que a alimentação viva ela entrou na minha vida. E para isso eu preciso te contar um pouco mais da minha história. Eu cresci com o exemplo do meu pai. Ele teve um câncer. Ele estava já desenganado, os médicos não davam solução para ele e ele conseguiu se curar, reverter esse câncer através da alimentação, através de processos de limpeza e desintoxicação do corpo. E a partir disso, ele passou a se dedicar à natureza. Ele era um arquiteto convencional antes de tudo isso e depois ele se tornou um ecologista, um palestrante. Ele construiu uma horta de 150 canteiros, tudo orgânico, se alimentava disso e compartilhava também essas informações. Ele teve uma história muito linda e viveu mais de 20 anos com esse estilo de vida, compartilhando todas essas informações. Mas, durante todo esse momento, eu vi isso acontecer, mas eu vivia com a minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma vida convencional. Ela é médica, alopática, e eu tinha uma alimentação tradicional, comia carne, comia normal, Normal. E aí eu me formei, fui fazer faculdade, fiz relações internacionais,
trabalhei no meio corporativo e tinha uma vida de cidade, mas eu vivia doente, gripada, com a baixa imunidade, com inflamações no corpo, muito constipada, não ia no banheiro. Eu tinha minha mãe médica, então estava acostumada a sempre usar remédio para tudo. Para mim era normal. Eu sentia uma dor, um desconforto, ia tomar aquele remedinho e aí aquele remédio ele resolvia o problema pontual, né? Resolvia ali aquela dor, aquele desconforto. Mas novas questões sempre apareciam. Eu tava sempre precisando resolver alguma coisa e tava cada vez pior. E eu não achava que me alimentava mal, assim, eu achava que me alimentava normal, até comia salada, né? Eu comia igual a todo mundo, mas no fundo eu sentia que não era normal ficar sentindo todos aqueles desconfortos tão jovem, né? Chegou um momento da minha vida em que eu tava muito mal, cansada daquele ciclo da doença, que tomava remédio, nada adiantava. E eu não tava mal só fisicamente, eu também tava emocional, mente mal, sabe? Depressiva. Eu não aguentava mais tomar remédio, não ter nada resolvido. Minha vida tava assim, realmente muito ruim, né? Vou ser bem honesta. Mas eu comecei a procurar respostas na espiritualidade, procurar dentro de mim o que eu precisava fazer para sair daquilo. Comecei a conectar profundamente com o meu interior e senti ali na minha intuição que eu precisava voltar para as minhas raízes. Assim como a Anne Wigmore voltou para a avó dela, eu lembrei muito da história do meu pai. E aí eu me vi naquela situação super jovem, cheia de problemas de saúde, física, emocional, e decidi mudar tudo, largar tudo e voltar para as minhas raízes, porque eu queria, eu merecia, eu mereço ser feliz. E comecei a procurar uma conexão com a natureza, viver mais saudável. Procurei as feiras agroecológicas, as pessoas que falavam sobre isso, cuidar da minha alimentação. E aí os caminhos me levaram para a alimentação viva. Eu fui apresentada para a alimentação viva e conheci o projeto lá na Fiocruz, o Terapia. E sabe quando a gente tá no lugar certo, na hora certa, quando a gente procura algo e as coisas aparecem? Assim como você que tá aqui, eu tenho certeza que não é por acaso. Pois é, eu nesse projeto me dediquei, eu tava procurando tanto que eu fui convidada a ser colaboradora desse maior projeto social de alimentação viva no Brasil, na Fiocruz, o Terapia. Eu fiz parte da equipe de coordenação desse projeto por 5 anos. E com isso eu vivi a transformação que a alimentação viva ela proporciona. Eu tive todos esses meus problemas revertidos. Eu comecei a viver com muito mais felicidade, muito mais alegria, com muito mais saúde. Me livrei de todas aquelas ziqueziras que eu tinha. Parei de tomar remédio e passei a viver o ciclo da saúde. Eu tive diversas alunas e alunos, centenas, com quem eu compartilho essa alimentação, esse estilo de vida. E eu vivo hoje de uma forma completamente diferente que eu vivia antes. E com toda essa experiência que eu adquiri, eu desenvolvi vários projetos que ajudaram as pessoas e culminou agora no plano de vida para viver mais, que é um desenvolvimento da minha jornada a ser viva, onde eu repasso todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, ao longo da minha experiência prática com as minhas alunas e alunos, para que eu possa ajudar a todas as pessoas a chegar nos mesmos resultados que eu cheguei, de uma forma muito mais clara, muito mais fácil e rápida do que eu, que levei tantos anos para aprender. Eu vou mastigando tudinho. E eu tenho certeza que todos os depoimentos, todos os resultados que os meus alunos têm é fruto de dedicação e trazem muita alegria para mim. Se tornou uma missão na minha vida compartilhar essas informações que ajudam tantas pessoas a recuperarem também a sua saúde de uma forma simples, e elas podem se conectar com a terra e ter aí a regeneração, a melhora da sua saúde com muita facilidade através dessas maravilhas. Gente, isso aqui é uma benção. Então é isso, é assim que eu vivo, é assim que eu conheci a alimentação viva, é assim que ela transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Agora tá na hora de você ver na prática como é que vai funcionar o processo de germinação. De uma forma bem simples, eu vou te ensinar
o jeito mais fácil de você germinar as sementes mais fáceis, porque na alimentação viva a gente pode germinar mais ou menos, aproximadamente 50 tipos de sementes. Não é para sair querendo germinar qualquer semente, ver uma semente, eu quero germinar, quero comer germinado. Não, calma. Existe uma tabela de germinação com o procedimento certo para germinar cada semente, cada forma, para você não sair fazendo besteira por aí, correndo o risco de se intoxicar, né? E agora eu vou te ensinar a fazer as sementes mais fáceis, as mais comuns que a maioria das pessoas consegue encontrar em todo o Brasil. Por exemplo, a lentilha. Essa lentilha mesmo aqui marrom, que a gente consegue encontrar nos mercados, na maior parte dos mercados, que muita gente come no ano novo para dar sorte, essa aqui é uma das sementes mais fáceis de germinar. Outra também super fácil de germinar é o alpiste. O alpiste a gente pode fazer leite, pode fazer grama com alpiste. A lentilha também dá para fazer broto, dá para fazer várias coisas legais. E hoje eu vou te ensinar a germinar e a gente vai fazer o suco de clorofila com essa aqui, que é maravilhosa, que é a semente de girassol com casca. Essa é uma semente fantástica. A gente pode fazer leite vegetal, pode botar no suco de clorofila, pode fazer brotos. A gente usa, que tem o maior percentual de germinação, é essa aqui, tamanho miúdo. Eu gosto de comprar assim em sacos, sem fazer propaganda, mas em sacos assim, porque normalmente existe maior circulação. Mas você pode ver na sua cidade se a granel tem mais circulação ou se é assim em saquinho. O importante é você buscar comprar as sementes frescas, porque normalmente as sementes mais frescas são as que estão mais germinando. E as mais frescas a gente encontra em lugares onde existe muita compra e venda, muita circulação. Então hoje você vai aprender a germinar essa semente de girassol aqui para a gente fazer o nosso suco de clorofila vivo. Então vamos embora aprender a germinar. Então agora a gente vai começar a germinar a semente de girassol. Como eu falei, é esse girassol aqui miúdo que eu vou germinar. Para começar, eu vou colocar mais ou menos um punhado de semente, que é a quantidade que eu vou usar para o meu suco de clorofila, num prato. Né? Num prato para quê? Para eu catar as minhas sementes. Às vezes ela vem com pedrinha, com galhos, mas até que essa aqui tá bem direitinha. Aí eu dou uma catada, porque é bem bacana a gente tirar, às vezes ela vem sujinha. Catei minhas sementes, estão todas catadinhas, bem bonitinhas aqui. Eu vou precisar de alguns utensílios, que são um vidro, né, um vidrinho assim, ou se você quiser, também pode usar uma bacia com uma peneira, tá? Mas eu gosto muito de usar aqui o vidrinho com um tecidinho de filó, esses tecidinhos de filó, e um elástico. Para começar, pode fazer com a peneira e com a bacia, que também vai funcionar. Cada um vai vendo o seu melhor forma de fazer o seu germinado. Eu vou fazer com um vidrinho para mostrar para vocês como é que eu faço. Então, eu vou colocar minha semente dentro do meu vidrinho, tá? Depois que eu catei ela vai toda pro vidrinho. E aí, eu vou fechar o meu vidrinho com o tecidinho de filó e o elástico, tá? Isso pra mim ajuda a manusear, porque eu vou precisar lavar essa semente, tá? Eu posso fazer na minha pia, eu vou fazer aqui na bacia para ficar mais fácil. Eu vou pegar essa semente e vou lavar, tá? Eu gosto de lavar bem, porque às vezes ela tá com várias impurezas, sujeirinhas, às vezes a gente compra granel, a gente não sabe por onde passou, e a gente quer que prolifere uma boa vida aqui, né? Então a gente lava bem para sair todas as impurezas, todas as sujeirinhas. Então faço assim esse processo de esfregar aí umas 5 vezes, enfim, lavo bem. Se você tiver com a peneira, o que você vai poder fazer? Você vai pegar a sua peneira, vai colocar as sementinhas aqui na peneira e vai lavar elas aqui na água, na pia, onde você tiver, tá bom? Então, minhas sementes estão bem lavadinhas aqui. Depois de bem lavadinhas, eu vou pegar a melhor água que eu tiver, a água que eu bebo, tá? E vou colocar aqui na semente, para a semente despertar.
Nesse momento que eu estou despertando a semente, é com a água que eu bebo, é um momento muito importante eu prezar pela boa qualidade da água. Por quê? Porque a semente ela vai despertar com essa água aqui. E eu quero dar uma água de melhor qualidade. Então eu gosto muito de usar o filtro de barro para usar para minha água, e você usa uma vela com carvão ativado e prata coloidal, de preferência, para você ter uma água de melhor qualidade e dar essa água de melhor qualidade para a sua semente acordar, tá? Então, recapitulando, pego minha semente, cato ela, lavo ela bem, né? E coloco ela para despertar aqui na água. Quanto tempo? De 8 a 12 horas. Você deixa de um dia para o outro, tá? Você vai dormir e vai botar a semente para acordar. Quando você acordar, a semente vai estar desperta. E aí eu vou pegar aqui, ó. Essa aqui, minha semente, ela já tá desperta. Ela já tá acordada. E aí você vai ver que a coloração da água, ela muda, porque ela vai ter feito todos os processos, tem a pigmentação também da semente, então vai estar acontecendo vários processos aqui. Nesse momento, depois que a semente acordar, né, você vê que no caso do girassol, a semente boia é assim mesmo. Depois que passar por esse processo de hidratar a semente, dela despertar, dela fazer toda essa magia, né, de se desenvolver, de ativar o seu metabolismo, a gente vai tirar aquela água da semente. A gente não vai utilizar a água que ela despertou, porque naquela água que ela despertou, tá ali todos os antinutrientes, tudo que a gente não precisa mais da semente. Então, a gente descarta essa água, tá? E novamente lava bem a semente. Tem que esfregar bem, porque nesse momento ela soltou vários antinutrientes. Então, a gente lava bem, lava bem, lava bem, lava bem, para a semente ficar bem lavadinha, tá? Depois que eu lavei bem a semente, ela passou pelo processo da água, ela, como diz o Evangelho Essênios da Paz, passou pelo anjo da água, depois ela passou pelo anjo, ela vai passar pelo anjo do ar, que é nesse momento aqui. Ó, eu uso um escorredor, como se fosse um escorredor de prato. E aí eu vou botar ela assim, escorrendo, para ela começar a despertar. E aí qual é o que você precisa prestar atenção nesse momento que você vai botar ela para despertar? A semente, ela precisa estar assim, numa angulatura de 45 graus, levemente inclinada. Ela não pode estar assim, com a boca para baixo, porque senão você não vai deixar o ar circular, nem com a boca para cima, senão a água vai empoçar aqui embaixo. O importante é ela ficar assim, de uma forma que ela fique inclinada, para que o ar circule e que a água escorra. E aí o que você vai fazer? Você vai lavar essa semente 2 vezes ao dia até ela germinar. Normalmente, o processo de germinação de uma semente de girassol que está em boa qualidade acontece de 24 a 36 horas. Essa semente aqui já está super germinada, olha que linda que ela tá. Tá bem grande, ela já tá pronta para a gente utilizar. Mas segundo a escola da doutora Ann Wigmore, que é a que eu sigo, esse momento aqui, quando ela tá assim com essa pontinha nascendo, é o momento ápice da vida, né? Esse momento a gente pode consumir ela germinada, a gente vai usar agora no nosso suco de clorofila. Então esse é o momento que a semente tá melhor. Mas se por acaso acontecer igual aconteceu aqui, que passou um pouco, ela cresceu mais, também não tem problema, tá? A gente não pode deixar passar muito, mas isso a gente vai ver amanhã. Amanhã vocês vão aprender a fazer os brotinhos e você vai ir se desenvolvendo aos poucos nesse mundo da alimentação viva, da germinação. Então agora, com a semente germinada, você vai aprender a fazer o suco de clorofila vivo, que é algo
fantástico para nossa saúde, eu vou contar para você. Agora, com a sua semente de girassol germinado, você vai aprender a fazer o poderosíssimo suco de clorofila vivo. Eu vou te ensinar a forma mais simples de fazer com as folhas de mais fácil acesso. Existem inúmeras formas, existem muitas possibilidades, mas você vai aprender agora o jeito mais fácil para você já começar a colocar em prática. Então, o que você vai precisar? Quais são os materiais que você vai precisar? Da semente germinada, que nesse caso você aprendeu a fazer o girassol germinado. Você vai precisar de 2 maçãs, 2 maçãzinhas, aquelas que a gente encontra em todos os lugares. Folha de couve, tá? Pode ser uma folha de couve, escarola, chicória, não sei como se chama aí na sua cidade, mas um pouco de escarola, que é esse vegetal aqui maravilhoso. São folhas simples. E para dar um saborzinho, para dar um toque especial, você vai usar um pouquinho de uma aromática, que eu vou usar aqui o hortelã, tá? Então, recapitulando: semente germinada, couve, chicória, hortelã e maçã, tá? Esses são os ingredientes necessários. E aí, o que mais que você vai precisar? De utensílios. Você vai precisar de um biosucador, que é uma cenoura, ou um pepino, ou um vegetal aí comprido, porque você já vai entender por que ele vai funcionar. Vai precisar de um liquidificador, tá? Pode ser um simples, o liquidificador que você tiver na sua casa, você pode usar qualquer, tá? E um coador de voal. Quem participar do sorteio vai concorrer a um coador de voal. Mas se você não sabe, não tem coador de voal, no meu canal do YouTube eu tenho um tutorial bem simples, um vídeo muito simples que eu ensino você a preparar o seu próprio coador de voal, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é picar a maçã. A gente vai picar a maçã bem picadinho e não vai usar a semente da maçã, tá? Porque a semente da maçã, ela não é muito bacana da gente usar. Ela tem aí um tóxico e a gente evita, tá? Então, a gente pode só cortar, picar a maçã e retirar a semente. A gente não usa nada de água nesse suco, a gente não usa limão no suco, a gente só usa esses ingredientes. Eu vou explicar o porquê enquanto eu pico a maçã aqui. Esse suco é um suco de clorofila vivo. Lembra que eu contei a história da Anne Wigmore? Que ela teve lá a reversão da gangrena dela, que ela lembrou da avó que usava as gramas. Então, ela descobriu o poder da clorofila. E a clorofila é o pigmento verde das plantas. É o que dá a cor verde. E aquilo ali, esse pigmento verde, ele é similar à hemoglobina do nosso sangue. Hemoglobina são os glóbulos que levam o oxigênio para todo o nosso corpo. Então você imagina que, olha só, isso aqui, essa folha de couve, que coisa linda. Você tá vendo a vida pulsando aqui nela? Isso é uma folha de couve viva, né? Ela tá viva. E a clorofila que passa aqui, quando a gente toma esse suco de clorofila, ele faz ele ativa, ele vem e faz uma fusão com a nossa hemoglobina, ela ajuda a oxigenar as nossas células. A molécula da clorofila, ela é muito similar à hemoglobina. A única diferença é o núcleo, que na clorofila é o magnésio e na hemoglobina é o ferro. Então, além de tudo, a gente ainda absorve o magnésio da clorofila. Então, esse suco realmente é um suco super alcalinizante, super desintoxicante. E a gente usa só a maçã, por quê? Porque a maçã, ela não vai alterar essa molécula da clorofila. Então a gente usa a maçã para não ter o problema da gente perder a clorofila, porque se a gente usar, por exemplo, abacaxi, limão, botar uma água ou uma água de coco, ele vai alterar
a clorofila, e a gente não quer alterar a clorofila, por isso que esse suco se chama suco de clorofila vivo. Ele foi desenvolvido pela doutora Maria Luísa Branco na Fiocruz, num projeto de alimentação viva da Fiocruz, justamente para adaptar o shot da grama de trigo da doutora Ann Wigmore, que usava somente as gramas, mas aí precisa usar um equipamento mais sofisticado, e a doutora Maria Luísa, ela abrasileirou, ela usou só as maçãs, usou a semente germinada para dar o potencial da vida, e as folhas comuns que a gente tem. Essas folhas que eu passei para vocês são as folhas mais fáceis que a gente pode encontrar, e mais para frente você vai aprender outras possibilidades. Hoje à noite eu vou te ensinar mais uma, por exemplo. Então, esse suco, ele é um suco que vai ajudar a limpar o seu corpo, e a gente deveria começar todas as manhãs com ele. Então, vamos voltar aqui para o suco. Piquei as minhas maçãs, 2 maçãs bem picadinhas vão para o liquidificador. E qual a quantidade de folhas que eu devo usar? Eu vou te falar a medida. Você vai pegar, vai medir as suas folhas no tamanho do seu liquidificador. Então você vai botar aí uma folha de couve e a escarola, mais a aromática, numa quantidade que o teu liquidificador vai ficar cheinho de folha. Sim, é bastante coisa. Então você vai quebrar, vai empurrar ali, tá? E vai encher o seu liquidificador de folha. Não esquece de botar a aromática, porque é a aromática que vai dar o saborzinho. Então, vou botar aqui minha hortelã para dar o saborzinho no nosso suco, tá? Então, essa é a medida. Mas antes, eu coloco a maçã no fundo, porque como eu falei pra vocês, é ela que vai dar o líquido. Então, eu só coloquei aqui pra vocês verem a medida, mas a primeira coisa que eu boto no fundo do meu suco, no fundo do meu liquidificador, é a maçã, tá bom? Então, vamos lá, colocar a nossa maçã, porque ela vai dar o docinho e vai dar todo o líquido que a gente quer, tá? Então, boto a maçã aqui, sem nada de água, sem nada de limão, lembrando disso. E aí, vou botar aqui só um pouquinho de folha, só para começar, para poder ajudar aqui, né, para não espirrar tudo. Se você tiver alguma dificuldade de espirrar, bota um paninho de prato por cima para proteger, tá bom? E aí a gente liga e começa a bater com a ajuda do nosso biosocador. Falei que eu ia explicar na hora que a gente ia usar, né? Então eu ligo e começo a bater aqui com a ajuda do meu pepino, da minha abobrinha, da minha cenoura, para ajudar a triturar e não botar nada de água. Vamos lá. Pronto, nesse momento já fez uma papinha, então eu posso já continuar colocando o resto das minhas folhas, tá? Pode colocar o resto das folhas e bater. O biosocador, às vezes a gente come um pouquinho, não é para enfiar tudo, tem que tomar cuidado, mas às vezes sai um pouquinho, não tem problema, tá? Então continua batendo até tudo aqui formar uma papa grande. Vamos embora. Pronto, o nosso suco já tá ali no meio caminho andado, já virou uma papa aqui as maçãs, as folhas. Agora a gente vai usar o voal para coar esse suco, porque esse suco tem mais um detalhe, ele não leva nada de fibras, a gente quer somente o líquido, porque a gente quer que ele seja absorvido mais rapidamente pelo nosso corpo. Então, se ele tiver fibras, ele vai passar pelo sistema digestivo, e a gente não quer, a gente quer fazer um shot de clorofila direto na nossa corrente sanguínea. Então, por isso, a gente coa ele no voal, tá? Então, aqui, eu coloco ele aqui no meu voal, numa bacia, tá? E eu tiro toda a fibra dele, pra ele ficar só o líquido, essa água que a gente chama de água estruturada, que é a água que tem nos vegetais, que é uma água que o nosso corpo absorve com muito
muito mais facilidade. Olha que lindeza isso. Isso aqui é a vida acontecendo nas minhas mãos. Esse aqui é o verdadeiro leite da terra. É o néctar da mãe natureza. Maçã, folhas verdes. Tem um hortelã para dar um saborzinho. Ó. E aí, nesse momento, é muito interessante a gente colocar as nossas mãos, porque a gente já está sendo alimentado aqui nesse momento. O nosso corpo já está se nutrindo aqui. Eu gosto muito de falar que a gente aprende muito pelas nossas mãos, né? Quando a gente coloca as nossas mãos para fazer algo, o nosso corpo já está recebendo toda a informação ali naquele momento. Então, ó, coei o suco e ele já fica maravilhoso. Tá bem lindo. E tudo isso que tá aqui, o que sobra, essa fibra aqui, a gente não utiliza, tá? Essa fibra, ela vai pra terra. Ela volta pra mãe natureza em forma de adubo, como compostagem, porque o nosso corpo, nesse momento, nós não queremos absorver todas essas fibras. Na alimentação viva, a gente come muita fibra. Você pode aprender vários pratos com fibra, mas nesse momento o que a gente quer é essa água da vida, esse néctar. Mas tá faltando um detalhe. Calma que ainda não acabou. Depois da gente coar, fazer essa primeira coagem, lembra que a gente germinou a semente? Então, a gente vai usar a nossa semente germinada para dar vida, para despertar esse suco. Então, eu vou voltar. Não precisa ser com tudo não, pode ser somente com um pouco do suco pro liquidificador e vou colocar aí as minhas sementes germinadas. Mas, Carla, não dá para bater tudo de uma vez só? Dá, mas eu prefiro fazer assim, por quê? Porque as sementes germinadas, elas batem sozinhas e bate melhor, eu acho que fica mais potente. Mas se você tiver com pressa, quiser bater tudo de uma vez, tá tudo certo, não existe certo e errado, tá? É só um jeito que eu acho mais prático. E também, dependendo do liquidificador, vai funcionar melhor. O liquidificador, ele vai suportar mais. Então, eu voltei com o meu líquido, bati minha semente. Prontíssimo. Agora, a gente volta a coar o suco no voal novamente, porque como eu já falei pra vocês, a gente não quer a fibra, ainda mais essa fibra da semente do girassol, que é bem grossa, nosso corpo realmente não digere aquilo ali. E agora eu tenho aqui o leite da vida, que é esse suco com a semente germinada. Depois desse suco pronto, a gente faz uma reverência, a gente bebe e a gente coloca esse néctar no nosso corpo. Saúde! O ideal é a gente tomar esse suco pela manhã, em jejum, porque o nosso corpo vai absorver esse suco com muito mais qualidade. Se você não conseguir, pelo menos fique 30 minutos sem comer nada antes e depois. Esse suco realmente é o verdadeiro leite da terra. E para agradecer, né, aos que cuidaram dessa terra antes de nós, existe uma música em Tupi-Guarani que é muito bacana, é muito bonita, que é assim: Tembiuporã, Tembiuporã, Agjeveté, Agjeveté, Tembiuporã, Tembiuporã. Alimento lindo, alimento vivo, quero agradecer, quero agradecer. Alimento lindo, alimento vivo. E a gente toma esse suco sentindo ele nas próprias papilas gustativas da nossa boca. Sente cada gole, mastiga antes de beber, porque ele já vai estar sendo absorvido pelo nosso corpo. Nosso corpo já vai receber toda essa energia vital. Isso vai dar muita força
pro seu corpo, pro seu dia. Agora que você já sabe como que a alimentação viva funciona, conheceu as sementes mais fáceis para você germinar, aprendeu uma das formas de fazer o poderoso suco de clorofila. Se você colocar em prática, você vai perceber o tamanho da oportunidade que você tem nas suas mãos. A aula de hoje, ela foi muito importante, mas o que eu te ensinei hoje precisa ser complementado para fazer mais sentido e você se desenvolver mais. Por isso, amanhã eu vou te mostrar como é que você vai restaurar a sua saúde com a alimentação viva. Na aula de amanhã, você vai aprender um dos passos fundamentais para avançar nessa jornada. Então, não perde essa aula por nada. E eu vou deixar uma tarefa para você começar já a aplicar esse conhecimento. Procura os ingredientes e materiais para você fazer o suco de clorofila vivo que eu te ensinei e começa a se desintoxicar. Esse suco, ele é muito poderoso no processo de regeneração do seu organismo e da sua saúde. Mas para a aula de amanhã, eu quero que você traga os seguintes materiais: uma semente de girassol com casca, tá? Ou uma lentilha, um vaso e terra, tá? Porque eu vou te ensinar a fazer broto. E para eu saber que você é uma aluna semente ou um aluno semente comprometido e dedicado com a sua saúde, compartilhe as fotos da sua tarefa no seu Instagram ou no Facebook, ou manda lá pro grupo de alunos, para algum dos administradores e me marca, tá? Porque eu quero ver como é que tá o seu processo, o seu desenvolvimento. Porque eu quero acompanhar você direitinho, eu quero acompanhar tudo. Ah, e tem a palavra-chave do sorteio do nosso Kit Ser Viva. Então, anota aí, pega o caderninho e anota agora. A primeira palavra-chave é #alimentação viva curativa. E hoje, gente, a gente tem um encontro ao vivo que é muito importante também, às 19h08. A gente vai enviar o link das aulas no grupo de WhatsApp, grupo de lembretes. Então fica lá no grupo, pega o link, porque a gente vai mandar também materiais complementares por lá. Por enquanto, deixa o seu comentário, a sua dúvida aqui embaixo, que eu vou fazer o possível para responder todo mundo, cada um de vocês, com muito carinho e muito amor. E você pode também me acompanhar todos os meus conteúdos no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, que se chama Ser Viva. Então, eu quero te deixar aqui nessa aula com muitos abraços vivos, muito amor, muita saúde. E eu te espero hoje, às 19h08, na aula ao vivo, porque tem receita e muito mais informação. Até lá, hein? Beijo!